Olá, meus irmãos, amigos da Sala 57. É, Estou feliz por poder partilhar a palavra de Deus hoje com todos e gostaria de mandar um recadinho para o Rogério aí. Rogério, não é só você que teve o privilégio de ter o pastor Bruno como pastor, não, viu? Eu também tive aqui, viu? Aqui em Caruaru. Por alguns anos ele foi pastor aqui da Central e eu fui sua ovelha. E fui bem assistido como ovelha, certo? Que o Senhor possa abençoar o pastor Bruno, continuar abençoando o pastor Bruno, sua família, né? E que um dia nós possamos eliminar essa distância e estarmos juntos no reino celestial. Eu estive sábado passado numa igreja aqui, numa cidade vizinha de Caruaru, por nome de Belo Jardim, a igreja central de Belo Jardim. Quando cheguei ali, alguns irmãos me cercaram e, pastor, eu sou da sala 57 e estou muito feliz, tal. Quando é que você vai pregar de novo lá na sala 57? Eu disse, em breve, minha irmã, em breve, meus irmãos. E hoje estamos aqui partilhando a palavra com todos, com todo esse exército de cidadãos do Reino Celestial espalhado por esse Brasil inteiro e também pelo mundo, né? Porque essa sala abrange é, todo mundo. Deixa eu dar aqui uma armadinha aqui para não ficar tão longe aqui do teto aqui. E eu estava pensando naquilo que falar para os irmãos hoje. E me veio à mente algumas situações que eu tenho vivenciado quando eu estou visitando algum irmão, ou conversando com algum irmão, e eles falam para mim da dificuldade que tem de serem, de se manterem firmes diante da palavra do Senhor, diante dos ensinamentos do Senhor, em meio a tantas provações, tentações, dificuldades que se apresentam e que às vezes tiram o norte do equilíbrio espiritual e leva alguns até a desenvolverem atitudes que não são condizentes como filho de Deus. E eu orei ao Senhor e o Senhor, através do Espírito Santo, me conduziu aos textos que nós vamos usar hoje aqui e ao tema que nós vamos usar. Se fôssemos colocar um título, seria Os Desafios Enfrentados pelos Cristãos, Filhos de Deus, nesses últimos dias. Né? A gente entende de que existe uma dificuldade muito grande de aceitarmos a nossa situação real. A gente luta para desenvolver uma fidelidade à altura daquilo que Deus espera de nós, mas nós sabemos que estamos assim bem aquém, não por falta de esforços da nossa parte, mas porque o inimigo é muito voraz. E ele vem de maneira abrupta, ele vem de maneira forte, tentando minar a nossa fé, destruir a nossa esperança. Mas nós sabemos que temos um Deus, né, que é muito poderoso, que está sempre ao nosso lado, nos conduzindo de forma muito especial. Por outro lado, nós entendemos também de que existe hoje uma facilidade de aceitar aquilo que é o confortável para nós. Então, a gente lê um texto bíblico, esse texto ele é de exortação, tá? Ele é de chamar a nossa atenção para alguma coisa da nossa vida, mas nós preferimos fazer ou formar uma tangente sobre esse texto, onde a gente possa colocar ali o nosso conforto, a nossa situação, justificar os nossos erros, para que possamos continuar
pertencendo à Igreja de Deus, mas de maneira confortável, não é isso? Nós também entendemos que Deus ele é supremo, soberano, mas nós contestamos os seus ensinos de forma veementemente, veementemente. Quando a gente entra numa sala de discussão sobre algum texto bíblico, a gente percebe nitidamente a luta que está na mente de alguns de contestar aquilo que Deus está dizendo ali de forma tão clara. E essa contestação ela é resultado da busca pelo nosso conforto pessoal, pela nossa vida pessoal. Mas a realidade é bem diferente, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que somos ou não somos verdadeiramente filhos de Deus. E para Deus não há meio termo, né? Para Deus não há o quase. Quase salvo é totalmente perdido. Não é isso? Então, eu espero que o que nós vamos ler aqui hoje seja, ou vamos falar aqui hoje, seja vinda do trono de Deus para edificar nossa vida espiritual. Vinda do trono de Deus, assinado por Deus para nos tornar cristãos mais fortes, mais fervorosos, mais uma convivência bem aberta com o Espírito Santo, de tal forma que sejamos testemunhas vivas onde quer que nós estejamos, certo? Eu tenho aqui o texto bíblico, que é o texto-chave da mensagem de hoje, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, por si só, já está dizendo tudo que é conveniente para a nossa vida espiritual e para vencermos os desafios que essa vida nos proporciona. Vou repetir a leitura, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os desafios que nós enfrentamos hoje nos levam a entender de que somos provados a cada momento. A cada instante nós temos que estar definidos ao lado do Senhor para que nós possamos, de forma muito enfática, dizer a quem quer que esteja ali ao nosso lado de que nós pertencemos à família do Senhor. Só que isso não é tão fácil quanto imaginamos, porque na nossa cabeça, às vezes, nós estamos tentando fazer aquilo que é correto, mas de forma errada. E, às vezes, a gente machuca alguém, a gente expulsa alguém da presença do Senhor. Às vezes, a gente se mutila, nós mesmos nos mutilamos, né? Querendo apresentar aos outros um cristianismo que não é o verdadeiro, mas é a aparência que nós queremos mostrar. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz um apelo bem veemente para nós. Procura apresentar-te diante do Senhor de forma correta, de forma absoluta. Assim como Paulo procurou e se apresentou diante do Senhor após sua conversão de maneira correta, de maneira absoluta. Pedro, após sua conversão, também se apresentou de maneira correta, absoluta. E aí a gente iria aqui mencionar alguns personagens bíblicos que desenvolveram essa atitude diante do Senhor. O texto do Espírito Profecia que nós vamos usar hoje também se encontra em Testemunho para a Igreja, página 22. Fala o seguinte, veja só, o pecado é coisa odiosa. Então, o Sr. White já começa dizendo de que o pecado não é para a gente estar brincando com ele.
tá certo? É coisa odiosa. Esse pecado machucou a beleza moral de um grande número de anjos. Quando o inimigo foi expulso dos céus, ele trouxe dali a terça parte dos anjos celestiais, que se tornaram maus, né? E isso proveniente do pecado, da prática do pecado. Esse pecado penetrou no nosso mundo, quase obliterando a imagem moral de Deus no homem. Então, o objetivo do pecado foi tirar a imagem de Deus da nossa vida, do nosso ser, e colocar no lugar dessa imagem a minha imagem própria, que é uma imagem de pecador, que é uma imagem de uma pessoa que sofre, que tem momentos difíceis e assim por diante. Eu digo isso sem esperança, mas quando a gente entende de que essa foi uma intenção do inimigo de obliterar a imagem de Deus na nossa vida, nós temos a certeza de que Deus está conosco todos os dias. Quando nós, assim, determinamos que Ele esteja conosco no meu dia a dia, no seu dia a dia também, né? Mas o pensamento continua dizendo o seguinte: mas por seu grande amor, Deus proveu um meio pelo qual o homem pudesse reaver a posição de que caíra ao ceder ao tentador. Então, esmiuçando essa frase desse texto, esse conceito desse texto, Deus falou assim: olhe, fiquem tranquilos, os meus filhos fiquem tranquilos, porque eu estou ao lado de vocês e eu vou restaurar em vocês a minha imagem. Aquela imagem que o inimigo tentou tirar para que eu aparecesse somente sozinho, eu vou agora restaurar essa imagem e nessa imagem eu vou me colocar diante de vocês, né? Cristo veio para colocar-se à frente da humanidade, continua o pensamento falando, a fim de conseguir, em nosso favor, um caráter perfeito. Nós estamos aqui falando de perfeccionismo, mas estamos falando da perfeição de Deus na nossa vida, né? Os que recebem, os que o recebem, nascem de novo. Esse pensamento é tremendo. Está no livro Testemunho para a Igreja, página 22, volume 1. Sabe, queridos, a nossa luta é constante, os desafios são constantes, mas me está entender de que eu preciso desenvolver algumas atitudes na minha vida para que eu possa permanecer firmes ali ao lado do Senhor. E aí, nas minhas meditações pessoais, nos meus momentos de intimidade com Deus, de estudo da palavra de Deus, né, pelas madrugadas da vida, eu me encontrei com o Salmo 37. Esse salmo é uma bênção. É uma bênção, meus queridos. A experiência vivida ali pelo salmista é uma experiência ímpar. E ele traz para nós, através da sua escrita, o desejo de também vivenciar esse momento ímpar no nosso dia a dia. E aí, esse capítulo, o Salmo 37, traz para nós 3 conselhos para que eu possa permanecer firmes, vencendo os desafios de cada dia, né? Antes, porém, de contar, de ver esses conselhos divinos, eu gostaria de contar uma experiência. É uma história com não é uma história apenas para ilustrar, não é uma história verdadeira. Mas conta-nos que havia um muro bem alto e de um lado estavam os salvos, do outro lado estavam os perdidos. E
Do lado dos perdidos estava Satanás ali com aqueles que aderiram às suas ideias, tal. Mas ele estava preocupado com o lado dos salvos e ele pulava assim para enxergar do outro lado quem estava lá do outro lado para ver se ele podia visgar alguém pro lado dele, né? Mas em cima do muro havia algumas pessoas que estavam ali, cai não cai, para um lado ou para o outro, né? E aí, daqui a pouco, alguém pergunta para o inimigo, mas por que você está tão preocupado de olhar para o outro lado de lá? Se existem os que estão definidos lá do outro lado. E aí eu quero ver quem é que eu posso pegar de lá para trazer aqui para o meu lado. Então, nós traçamos uma batalha diariamente espiritual. E os conselhos que nós vamos ver agora certamente serão úteis para que a gente possa vivenciar uma vitória constante na nossa batalha. Quantas vezes desanimamos, quantas vezes choramos, quantas vezes sentimos as perdas ou as percas, quantas vezes nós nos debruçamos diante de uma situação em que ela se torna comum na nossa vida como um pecado e a gente diz de novo, ô Senhor, de novo, foi que eu cometi esse pecado novamente, Senhor, me perdoa, tal. Então, vamos lá a esses conselhos para acalmar a nossa vida, Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria de deter aqui a nossa atenção em cima do verbo confiar. Entrega a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas confiar, confiar. Confiar em Deus significa depositar total fé, né? Total fé e esperança nele. Esperança nele. Meus queridos, esse é um desafio que não é tão fácil de ser desenvolvido. Porque Satanás ele coloca na vida do ser humano, especialmente daquele que se propõe a ser um filho de Deus, ele vem com esse jargão, ele vem com essa força dizendo de que você deve confiar desconfiando, desconfiando. O termo confiar significa você depositar toda a sua força, toda a sua esperança, todos os seus desígnios em alguém que pode ser útil a você como provedor. E nesse quadro que nós estamos aqui desenhando, esse alguém é o nosso Deus. Ele é que é o nosso provedor. E essa atitude nossa de confiarmos nele, diante das circunstâncias as mais adversas possíveis que nós venhamos assim desenvolver, é um ato que não é tão fácil, não é tão fácil. Quer uma prova? Aí você está vivenciando uma situação complicada. E você se ajoelha e você chega para Deus e diz, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, Senhor, ser comigo, Pai. O Senhor pode me socorrer nesse momento, eu estou precisando disso, daquilo, preciso da tua força, preciso do teu amor, preciso da tua... Aí a gente começa agora a adjetivar as coisas, né? E aí quando levantamos dessa oração, com a cara mais lisa do mundo, nós dizemos assim, será que Deus vai me ajudar mesmo? Oh, meu Pai, como estamos longe de confiar no Senhor, né? A confiança no Senhor é algo que nos blinda contra as astúcias do inimigo e nos faz viver momentos, por mais que sejam difíceis, como prova de que essa confiança em Deus vale a pena. Você começa, se você pegar aí na internet aí como morreram os discípulos,
Você vai entender o grau de confiança que os discípulos tiveram em Cristo Jesus e em Deus, mesmo tendo mortes cruciais, mortes terríveis, esganados, esfolados, né? Crucificado de cabeça para baixo. Olhe quantas coisas adversas. Mas eles passaram por tudo isso simplesmente porque eles confiaram no Senhor. E quando nós nos dispomos a confiar em Deus, certamente essa confiança ela vem laureada com a vitória que nós tanto esperamos, que nós tanto queremos. Não é isso? Nós mencionamos aí há pouco tempo de que o meu filho mais velho descansou do Senhor. Esse foi o comentário do início, quando estávamos ali conversando com o pastor Wagner. Ele morava em Mirassol do Oeste, cidade do Mato Grosso. Ele faleceu numa sexta-feira. Esperávamos, claro, a gente não espera por hipótese alguma. Ele chegou do hospital, estava trabalhando, jantou com a esposa, depois foram dormir. De madrugada ele acordou e disse para a esposa que ia tomar água. E se tivesse alguma coisa para comer, ia comer, porque estava com fome ainda. Foi para a cozinha. Sentou-se, era só o mês de julho, todinho lá com ele, eu e minha esposa. E brincamos, conversamos, rimos bastante. Tivemos também momentos sérios de conversa. E sentou ali naquela mesa ali, tirou a água da geladeira, botou no copo, não chegou a beber água. A esposa, a esposa presenciando aí a demora, foi lá na cozinha e quando chegou já estava morto, estava sem vida. Meus irmãos, eu, minha esposa, vivenciamos uma batalha eterna. Eu conto a minha esposa, 46 anos, fisioterapeuta, havia terminado, concluído o curso de medicina, estava aí pronto para ingressar no mercado de trabalho, mas descansou do Senhor. E a confiança que eu tenho em Deus hoje, eu e minha esposa temos em Deus hoje, é de que na manhã da ressurreição nós vamos tê-lo conosco para a eternidade, não mais por um período de vida de 46 anos, mas para toda a eternidade. Por quê? Confiar no Senhor, irmãos, é nós irmos além das nossas possibilidades. Confiar no Senhor é nós entendemos de que Deus é a fonte de todas as possibilidades da nossa vida. E fora esse contexto, nós temos que entender de que essa confiança, ela não pode ser em momento algum maculada com dúvidas, porque o inimigo ele é especialista em colocar na nossa vida fragmentos de dúvidas. Não pensem vocês que o inimigo quer de mim, de vocês, um dia inteiro para ele colocar dúvida na nossa mente. Não, não, não. Apenas fragmentos de segundos. Quando você
sem perceber às vezes, quando eu sem perceber às vezes, ouço uma verdade absoluta do Senhor, aí eu digo assim, mas será que é assim mesmo? Pronto, o inimigo já colocou aí a semente da dúvida, e aí gera desconfiança, desculpa, gera desconfiança. Mas, amados, o salmista vem de braços abertos hoje, dizendo para nós, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Existe uma situação que a gente, às vezes, não entende. Estamos passando aí por dificuldades, por provações, por adversidades, e a gente diz, mas o Senhor não está comigo, porque se tivesse comigo eu não estaria vivenciando isso, tal. E aí as coisas se afunilam e a gente pensa que não vai ter mais jeito, tal. De repente, acende-se no fundo do túnel, não é uma luzinha pequena, é um holofote. E esse holofote é a presença de Deus dizendo para você: eu estou contigo, eu estou contigo. Essas dificuldades, esses problemas, essas provações que você está passando, não é nada diante da minha presença contigo. E lá na frente você olha para trás e contempla a vitória que Deus deu a você. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Confiar no Senhor significa colocar nele toda a esperança e expectativa que somente Ele pode, né? E às vezes a gente titubia, a gente fica meio perdido. Mas Deus diz: olha, confia em mim. Confiar no Senhor significa mais do que acreditar que Ele pode ou que Ele não pode. Confiar no Senhor significa aceitar os seus desígnios no nosso viver todos os dias. Isso é confiar no Senhor. Confiar em Deus é descansar nele mesmo, pois sabe que ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Então, confiar em Deus é descansar nele, descansar, colocar a nossa vida aos seus pés e dizer: Senhor, eu estou aqui pleno para que tu possas executar na minha vida a tua vontade, o teu querer. Esse é o primeiro conselho, que a gente possa evidenciar na nossa vida uma fé robusta, uma fé vitoriosa, uma vida espiritual segura diante do Senhor. Vamos então ao segundo conselho. Nós encontramos em 1 Timóteo 1,12. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Para o ministério. A gente sabe do, do desafio que Timóteo desenvolveu, tornando-se um colaborador da mensagem do céu no seu período. Paulo estava ali aconselhando, dando a ele todo o suporte para que ele pudesse se desenvolver. Aqui nós usamos um termo muito peculiar, desarnar espiritualmente e dar os seus passos seguros na sua vida. A gente sabe de tudo isso. Mas ele externa nesse texto a gratidão, uma gratidão imensa, porque ele foi escolhido por Deus, né? Foi fortalecido por Jesus Cristo, por Deus e por Cristo Jesus, porque Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo consideraram-no fiel, fiel, né? Fiel. Hoje a gente vai às mercearias e mesmo aos grandes supermercados, a gente compra algo ali que precisa pesar e coloca
na balança digital e de repente já aparece ali o, os dados corretos. E tinha uma balança grandona sobre o balcão. E essa balança tinha um prato ali, e do outro lado, o outro prato, onde você colocava o peso que você queria obter, né? Do outro lado, de um lado era a mercadoria, do outro lado era o peso. E esse peso ele ia se equilibrando. Só que no meio desses dois pratos havia ali uma seta, e essa seta indicava a precisão dessa balança, né? Essa balança. Então, o, o prato balançava para lá e para cá, para lá e para cá, e essa seta ali ia para um lado e para o outro, até que ele parava de balançar os pratos e ele fixava no lugar correto, indicando que o peso estava correto. Sabe, amigos, o Senhor Jesus, ele nos considera fiel, mesmo diante dos balanços da vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Existem coisas que a gente não consegue nem explicar. Eu era pastor em Fortaleza e eu ia para uma das minhas igrejas no sábado e eu tinha que pegar uma BR. E de repente, o congestionamento ali, rápido, tal, e a gente passa e vê uma pessoa que foi atropelada, totalmente ali esfacelada no asfalto, morta, né? E eu segui para a igreja, normal. E chegamos ali na igreja, escola sabatina, tal, culto, e tinha um irmão que ele tinha cadeira cativa, inclusive até o seu lugar cativo ali no banco da igreja. E esse irmão não chegou a tempo, e aí os diáconos começaram a ficar preocupados, porque ele já era de uma certa idade, né? E ele tinha que cruzar aquela BR, e, para nossa tristeza, rapidamente chegou a informação de que aquela pessoa que eu havia visto ali era o irmão. O irmão. Mas me chamou a atenção a expressão de um diácono, quando ele disse, em alto e bom som: descansa, descansa, fulano de tal, porque você sempre foi fiel ao Senhor. E aquilo me chamou a atenção, porque em meio àquele desespero que rapidamente aflorou ali entre os irmãos da igreja, eu perguntei para ele: mas como é que você o julga fiel? Aí ele começou a falar porque ele estava julgando aquele irmão como sendo fiel. Segundo ele, era um bom marido, fiel à esposa, um bom pai, fiel aos filhos, a Deus fiel nos trabalhos da igreja, ainda mesmo com a sua idade avançada, fazia obra missionária, era uma pessoa que estava ali desenvolvendo a sua atitude de forma convencional. Ele devolvia ao Senhor aquilo que lhe pertencia de maneira honesta. E ele começou a falar algumas facetas que aquele homem desenvolvia, que tornavam aos seus olhos como sendo fiel ao Senhor. Mas, por último, ele falou o seguinte: ele é fiel a Deus, ele é fiel, aliás, porque ele era um servo de Deus. Um servo de Deus. A fidelidade, irmão, significa ser leal, ser de confiança, ser honesto, ser confiável, ser verdadeiro. Tudo isso descreve o fiel, né? Confiança, honestidade,
lealdade, confiável, ser verdadeiro, autêntico. A pessoa fiel é alguém em quem podemos colocar a nossa vida em suas mãos, sem medo de sermos enganados ou desiludidos, né? Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Deus recompensa a fidelidade de quem segue a Cristo Jesus. Por isso que Timóteo escreveu esse texto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, Espírito Santo do Senhor, que me considerou fiel, designando-me a essa tarefa tão especial que é o ministério. Timóteo estava sendo designado ao ministério, mas cada um de nós temos o nosso ministério, independentemente de título de pastor, coisa parecida, temos o nosso ministério. Eu fico impressionado com essa atitude heterogênea da igreja, do uso dos dons. E quando tudo isso é colocado em prática, nos apresenta uma igreja homogênea, uma igreja que marcha a passos largos rumo à Canaã celestial, pela fidelidade que é designada ao Senhor, né? Existem alguns personagens bíblicos que foram declarados fiéis. Abraão, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Gálatas 3:9. Moisés, né? Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Números 12:7. José, né? José foi fiel a Deus e demonstrou qualidades como fé, obediência, justiça, humildade, perseverança e um coração perdoador. O fiel, ele também é perdoador, né? Outro aqui, Paulo, dou graças a Deus que me tem confortado, que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, que me teve por fiel, pondo-me no ministério. A ação da Trindade na vida desses personagens que eu mencionei aqui tornaram cada um deles fiéis ao Senhor. E por último, o próprio Timóteo, quando diz: por esta causa mandei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel, Paulo achava, né? O Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte o ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4:17. Certo? Fiel, fiel. Por que que às vezes nós não conseguimos desenvolver essa fidelidade ao ponto como Deus deseja? Alguns pontos aqui. Primeiro, porque o inimigo sabe que somos oscilantes. Ele sabe que somos oscilantes, né? E, e nesse aspecto ele tenta atrapalhar a nossa caminhada para o céu. Lembra da balança que eu mencionei a vocês aí, que tem dois pratos e tal? É, às vezes, o vendedor, o dono da mercearia, usava de astúcia, né, e colocava alguns pesos a mais ali, nos pratos que tinha a mercadoria, para tentar enganar, né? Então, o inimigo sabe, e ele às vezes tenta aguçar na nossa vida esses pontos para que a gente possa desenvolvê-los com a intenção de nos afastar do Senhor, da Trindade que está a nos salvar. Outro ponto, a infidelidade muitas vezes nos coloca numa situação de conforto, né? Aí, às vezes, você está em busca de um emprego e faltando coisas em sua casa. Deus provê, né? Mas você não confia tanto nessa providência divina. Aí você vai buscar um emprego e esse emprego obriga você a trabalhar no sábado.
no sábado. A quem pertence as horas sabáticas, irmãos? A quem pertence? A Deus. Elas não são nossas. Mas aí, para o seu conforto, para a sua subsistência, entre aspas, você diz assim, eu vou transgredir o sábado. Então deixa de ser fiel a Deus para se tornar subjugado a uma atitude que o inimigo coloca à tua frente. Ele que se assenta no trono estenderá sobre ele a sua mão, o seu tabernáculo. Fidelidade, mesmo diante das provações e tentações, nos levará ao reino celestial, a vitória da salvação. Né? O terceiro e último desafio está no Salmo, vamos voltar ao Salmo 37 novamente. E vamos voltar ao verso 5 novamente, né? Quando diz ali, entrega teu caminho, entrega teu caminho. Nós vimos confiar, nós vimos ser fiel, e agora falamos de entrega. Né? O ato de entregar algo a alguém é o ato de render-se a alguém. Né? Se constitui em entregar-se totalmente a alguém. E é isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer por pedaços, Deus não nos quer por momentos ou por situações, Deus nos quer inteiramente, integralmente. Por isso que essa entrega não é fácil de fazer, geralmente ela não é tão vista assim com bons olhos, porque alguns pensam na evasão de privacidade, alguns pensam que vão deixar de viver isso ou aquilo porque se entregaram ao Senhor, não é isso? Mas essa é o terceiro conselho de Deus para nós vencermos os desafios que o mundo coloca diante de nós, que tentam macular a nossa fé, tentam tirar a nossa fé e nos levar a uma apostasia. Quando eu não me entrego ao Senhor de forma plena e absoluta, eu não entendo, eu não tenho como entender a graça provedora do Senhor, porque eu, em algum momento, deixo de confiar nesse Senhor verdadeiro para confiar naquilo que eu tenho em minhas mãos. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós confiemos plenamente plenamente nele, né? A questão de confiar em Deus, aliás, a questão de se entregar ao Senhor, significa dedicar a nossa vida por completo ao Senhor. Dedicar a nossa vida por completo ao Senhor. E quando você faz isso, você se torna uma pessoa diferente, onde quer que você esteja. Você se torna uma pessoa notável, onde quer que você se encontre. Você se torna uma pessoa onde os outros te buscam para serem abençoados por tua vida, por tua vida. E essa atitude também não é fácil de desenvolver, né? Entregar o caminho do Senhor é se entregar por completo ao Senhor. Sempre a gente deixa uma reservazinha ali para que a gente, em algum momento de dúvida ou de situação, busque e se apodere. Deus não quer isso de nós, irmãos. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele de maneira plena e absoluta. Abraão entregou ao Senhor de maneira plena e absoluta. Depois de velho, Deus o agraciou com um filho. Aquele filho estava ali depositado a bênção do Senhor, bênção extraordinária que o Senhor lhe havia concedido. Mas no momento que Deus pediu aquele filho em sacrifício, Abraão não titubeou. Imagine vocês
aquele homem já de uma certa idade, conduzindo ali naquele animal, as lenhas ali, os materiais para fazer o altar, né, para queimar lá no altar. Chegando no lugar, buscando pedras para fazer aquele altar e buscando gravetos para fofar a parte de cima daquele altar. E aquele jovem, robusto, valoroso, né? Jovem cheio de vida, ali, Abraão já velhinho já, mas Abraão entregou seu filho ao Senhor. No momento exato, Deus providenciou o Cordeiro verdadeiro, que haveria de tirar o pecado do mundo. Providenciou o Cordeiro para que fosse imolado no lugar do filho. Entregar o seu caminho ao Senhor é ter a certeza de que toda a pavimentação será feita. Isaías 45, versos 2 e 3 fala sobre isso, né? Eu vou diante de ti, eu aplano os caminhos tortos, eu quebro os ferrolhos de ferro, eu abro as portas de bronze. Não sei se eu inverti aí as coisas aí, o ferro e o bronze, mas o Senhor, Ele é o grande pavimentador da nossa jornada. Por isso que nós devemos entregar plenamente em suas mãos, né? Entrega seu caminho ao Senhor significa ter uma assessoria para a vitória eterna. Na Provérbios 16, verso 3, entrega o caminho, entrega ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Impressionante, amados. Jeremias 29, 13 diz: se vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o vosso coração, entregando tudo que está aí em suas mãos para ser o servo do Senhor. Finalizando a mensagem dessa manhã, amados, o que é que nós temos de entregar ao Senhor? O que é? Nossa vida, nossos planos, projetos, perspectivas futuras, nossos talentos, né? Ontem eu estive numa igreja aqui em Caruaru e houve o batismo da primavera e duas crianças que seriam batizadas ali, praticamente quando eu era pastor lá, eu vi, presenciei o nascimento e dei uma assessoria às famílias e tal. Mas aqueles meninos, aquele casalzinho ali, um menino e uma menina, a Lara e o Nicolas, 9, 10 anos, mas com talentos visíveis, cantando, falando lá na frente de forma é, coerente. Deus quer que nós entreguemos nossos talentos em suas mãos. Nosso tempo, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar nossos dias, né? O sábado, como eu mencionei, tesouros, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, não é isso? E o nosso testemunho, nosso exemplo, nossa vida, que é um livro aberto. Primeiro para os que estão ali perto de nós, seres humanos, né? Deus já sabe de tudo. Segundo, para os nossos vizinhos, nossos amigos, a sociedade onde nós vivemos. Sabe, meus amados, é interessante entender de que nós precisamos desses conselhos divinos para desenvolver a nossa fidelidade ao Senhor. Mas como precisamos, né? Deuteronômio 30, 19 diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe hoje, pois, a vida, para que vivas
tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Eu não sei qual desafio que você está enfrentando hoje, meu querido. Não sei. Mas imagino que você tem vivenciado momentos difíceis da sua vida, vida pessoal, e a vida espiritual sofre com isso também. Mas olhe, desenvolva, pelo amor de Deus, esses três conselhos que o Senhor mencionou aqui nesse instante. Confie no Senhor. Não permita dúvidas entre você e Deus. Seja fiel ao Senhor. Seu testemunho fala mais alto do que qualquer pregação que você desenvolva. E por último, permaneça sempre entregue nos braços, nas mãos do Senhor. Que o Senhor te bendiga, que o Senhor seja contigo e que durante o dia pense nessas três possibilidades. Certamente Deus terá a vitória a colocar à sua frente, diante de qualquer problema ou circunstância que você esteja vivenciando. Isso não é o pastor Gilberto que está prometendo, não, irmãos. É o Deus vivo, é o Cristo, é o Espírito Santo Consolador que estão prometendo isso para cada um de nós. Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe seu trabalho, abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Posso orar, pastor? Por favor. Querido Pai, nosso Deus eterno, nossa gratidão, Senhor, por tua palavra nessa manhã, na nossa vida. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma condição de vida, cada um de nós pensamos de uma forma ou de outra, mas nos entendemos, ó Pai, em qualquer circunstância dessas, tu estás no comando da nossa vida, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor Deus, a desenvolver uma confiança plena em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti em qualquer circunstância, qualquer provação, qualquer adversidade. Nos ajuda, Senhor, também a nos entregar a Ti sempre, sempre, todos os dias, para que nós possamos ter a alegria de um dia estar contigo no Reino Celestial. Ter nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, alvejadas no sangue do Cordeiro, para viver contigo eternamente. Toma, Senhor, em tuas mãos cada participante dessa sala, onde quer que esteja nesse momento, aqui no Brasil, fora do Brasil, onde for, onde quer que esteja, Senhor, toma cada um em tuas mãos. E coloca na nossa vida, Senhor Deus, o sentimento de vitória, porque tu estás conosco. Teu Filho está conosco. O Espírito Santo também está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa, hein, meu pastor? Sabe que a mensagem